E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil ROG. E hoje a gente não vai falar de um modelo específico de monitor, mas sim de painéis. Então se você sempre ficou na dúvida para saber qual que é a diferença de um painel IPS, TN e VA, fica até o final. E se você ficar com alguma dúvida, mesmo assistindo esse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Então vamos começar com o jogo. Vocês gostam de jogar? Então vamos lá, que os jogos comecem. Vocês têm 5 segundos para decidir qual monitor tem cada painel. A gente tem aqui o monitor número 1, o monitor número 2 e o monitor número 3. Os tipos de painel é IPS, VA e TN. Vamos lá então. Eu espero que vocês tenham acertado. Se vocês já viram bastante review dos monitores aqui, provavelmente você sabe o que é o que. E como que a gente vai saber? Esse aqui é o painel VA, aqui a gente vai ter o painel IPS e por fim o painel TN. E por que a gente tem diferenças entre os painéis? Quais que são as diferenças? Lembrando que resolução não é limitada pelo painel, então vamos começar falando das características que são limitadas pelo painel. A primeira, então, é a taxa de atualização, que é a quantidade de imagens que o monitor reproduz por segundo. E o painel que tem a menor limitação nessa característica é o painel TN, porque ele tem as maiores taxas de atualização. A gente tem monitores com 240 Hz, por exemplo. Quando a gente vai passar, por exemplo, para o painel IPS, ele tem taxas altas, a gente consegue em monitores com um overclock de Hertz em 165. A diferença é que quando a gente fala num painel IPS com essas taxas, o valor dele é muito mais alto. Então é mais fácil você conseguir comprar um monitor TN com taxas de atualização altas por um valor menor do que conseguir isso num painel IPS. O painel VA, vamos dizer assim que ele acaba sendo o melhor dos dois mundos, porque a gente consegue taxas de atualização bem altas nele, o valor em si vai ficar mais ou menos no meio termo. E agora a gente vai passar para o segundo ponto, que é o tempo de resposta. O tempo de resposta no painel VA e no IPS é no mínimo, né? Porque o tempo de resposta, quanto mais rápido é, o valor é menor, né? Ou seja, a gente tem 4 milissegundos no painel VA e no painel IPS, ou seja, os menores valores que se consegue com o painel VA e com o painel IPS é 4 milissegundos. Quando a gente fala do painel TN, o menor tempo de resposta que a gente consegue é 1 milissegundo. E, inclusive, é muito mais fácil a gente conseguir encontrar um painel TN com 1 milissegundo do que um painel VA ou IPS em 4 milissegundos. Um normal, assim, é a gente encontrar em torno de 5 milissegundos nesses outros dois painéis. Então, lembrando que essas informações são os valores mínimos e valores máximos, não necessariamente o modelo que você tem na sua casa, só por ter um painel IPS, ou por ter um painel VA, ou por ter um painel TN, vai ter essas informações. Mas isso são as limitações que o painel em si entrega para o seu monitor. Outra coisa que é muito importante e que o painel vai definir é a fidelidade das cores. Então, se a gente tem um painel VA, a gente mais ou menos vai seguir na mesma lógica. A qualidade das cores versus o custo vai ser o melhor dos dois mundos, porque você tem uma qualidade boa, como vocês podem ver. A gente está pegando a mesma imagem nos 3 monitores justamente para vocês conseguirem fazer essa verificação aí de qual que é a diferença entre um e outro. É óbvio que a gente sabe que é uma câmera, a gente vai passar por renderização, uma certa correção, mas quando a gente for, vamos supor, no pós-render, a gente for corrigir as cores, elas vão ser corrigidas em todos os painéis. Então aqui, essa foto, essa imagem que a gente colocou para vocês, é para vocês terem uma referência de qual que é a diferença entre um, para vocês conseguirem comparar qual que é a qualidade de imagem. Quando a gente fala do painel TN, ele normalmente tem as piores imagens, as piores cores possíveis, mas isso já não é mais tão verdade, porque a gente tem o painel TN de 8 bits. A quantidade de bits significa a quantidade de cores que o painel vai conseguir reproduzir. Como vocês podem ver, a gente tem uma diferença bem mínima, vamos dizer assim, quando a gente fala aí do painel IPS para o TN. E antigamente essa diferença de cores era muito maior.
mas o painel IPS continua aí como líder supremo da fidelidade de cores e é esse painel que você precisa escolher se você é um designer gráfico, se você precisa fazer correção de cor, se você trabalha com alguma coisa que envolve cor, basicamente. É inclusive mais fácil você encontrar monitores IPS calibrados para determinada aplicação da Adobe, por exemplo, do que em outros painéis aí, monitores com outros painéis. Então vamos terminar esse vídeo fazendo um guia rápido de como escolher o painel do seu monitor. Lembrando que, obviamente, existem outras características que você vai precisar também colocar na balança para chegar no seu monitor final, mas aqui vamos começar no primeiro passo aí, que é o painel. Se você é um design gráfico, se você precisa de fidelidade de cor, você vai ter a opção de usar o painel IPS, porque ele é sim o painel que tem as melhores cores no quesito de fidelidade e ângulo de visão. Se você precisar usar o monitor com mais de uma pessoa, se você precisa compartilhar esse monitor, se é no escritório, a qualidade do painel IPS, mesmo em ângulos laterais, continua a mesma, tá? Então, isso não acontece principalmente no painel TN. Então, assim, se você precisa de fidelidade de cor e ângulo de visão, é o painel IPS a sua escolha. Mas se você é um gamer profissional e precisa das melhores taxas de atualização e os melhores tempos de resposta, provavelmente você vai optar aí por um painel TN. A questão toda do painel TN é que este aqui é um de 8 bits, então a cor é relativamente próxima aí ao painel IPS. Ele tem boas cores, mas porque ele tem um painel de 8 bits. Se você está procurando um painel TN e você não tem certeza se ele é 8 bits, talvez ele seja de 6 bits. E talvez você fique meio ressabiado nos quesitos aí de qualidade de cor. Então a gente tem a opção do painel VA. A gente tem no painel VA opções legais aí de quantidade de hertz. Tempo de resposta é no mínimo, né? O menor tempo é 4 milissegundos. Mas se para você isso não é um problema muito grave, você pode optar aí pelo painel VA para ter cores um pouquinho melhores. Claro que a gente está falando também de questão de orçamento. Se você tem um orçamento infinito, pega um painel. Você pode pegar um painel TN com 8 bits, você também vai ter uma cor muito parecida com o painel IPS. E se você é um designer, né, você pode pegar direto um painel IPS com 165 Hz e ser feliz. Mas obviamente que você, talvez se você tiver um orçamento um pouquinho mais reduzido aí, mais limitado, você vai ter que colocar na balança o que você prefere. IPS, fidelidade de cores, TN, quantidade de hertz e tempo de resposta, e VA, melhor dos dois mundos. Então é isso, se vocês ficaram com alguma dúvida, se de repente esse vídeo, em vez de responder dúvidas, criou mais alguma na sua cabeça, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente tenta te ajudar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!